Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula de distância entre dois pontos, certo? Que essa parte de distância entre dois pontos é continuidade do conteúdo que vocês viram anteriormente, que é a localização de pontos no plano cartesiano. Aqui temos uma imagem de um plano cartesiano, que nesse plano nós temos dois pontos localizados nele, certo? O nosso ponto A e o nosso ponto B. Lembrando, pessoal, sempre lembrem que o ponto ele é formado por dois valores. Um valor que é sempre o primeiro, que é o x, e o segundo, que é o y. Primeiro valor x, segundo valor y, ok? Temos aqui o nosso ponto A. Quem é o x do nosso ponto A? É 1. E quem é o y do nosso ponto A? É 2. Se você vier aqui para a imagem, você pode perceber, ó. Nosso ponto A está aqui, lembrando que o eixo que fica na horizontal, o que fica deitado, é sempre o eixo X. E o eixo que fica na vertical, em pé, é sempre o eixo Y. Então, você olha aqui para o seu ponto, quando ele desce lá para o eixo X, ó, ele está marcando onde? No número 1. Por isso que o X é 1. E o ponto A, quando você vai lá para o eixo Y, ele marca onde? No 2. Por isso que o nosso valor de Y no ponto A é 2. Ponto B, mesma coisa. Valor de X, 4. Valor de Y, 3. Olhando aqui para a figura, temos aqui o ponto B. Quando ele desce para o eixo X, ó, ele está marcando o quê? 4, que é exatamente o que temos aqui. E quando ele segue lá para o Y, ele marca onde? 3, que é o valor que temos aqui, ok? Então, temos o ponto A. O 1 vai ser o x do ponto A, x de A, e o 2 vai ser o y do ponto A. Ponto B, 4x do ponto B e 3y do ponto B. Essa parte agora vocês vão ter que saber porque a gente vai utilizar ela posteriormente, que é quando eu apresentar a fórmula para vocês, que é a fórmula da distância entre dois pontos. Vocês vão ter que saber identificar quem é x do A, y do A, x do B, y do B, ok? Ok, gente. Temos aqui a mesma imagem, mais uma vez, né? Só que agora é onde você vai entender o porquê do nome distância entre dois pontos. Na imagem anterior, vocês só tinham os pontos, ponto A, ponto B. Essa parte do conteúdo quer que tu aprenda o quê? A calcular a distância entre dois pontos. Tá vendo essa retazinha aqui, ó, que foi feita? Essa parte quer que você aprenda como calcular essa distância, que é a distância entre dois pontos, ok? Para isso, vocês vão ver agora a fórmula. A fórmula é o seguinte: distância, D de distância, de A até B, que no caso é do ponto A até o ponto B, é igual a raiz quadrada, ok? X de B menos x de A ao quadrado, que é o que eu expliquei, certo? Mais y de B menos y de A ao quadrado, certo? Isso é a fórmula. Lembrem dela, escrevam em algum lugar, decorem, aprendam. O importante é saber ela para resolver as questões, certo? Agora aqui, gente, já temos os valores substituídos na fórmula, certo? Lembrando, ó, quem é o x do ponto B? Você vem aqui, ó, quem é o x do ponto B? 4. Então, colocamos o 4 no lugar x do B. Menos x do A. Quem é o x do ponto A? Você vem no A, ó, e olha quem é o x. 1. Substitua aqui, no lugar do x do A. Fecho com parênteses, eleva ao quadrado. Mais y do B. Aí tu vem aqui no ponto B e olha quem é o y, ó. 3. Então, eu substituo pelo 3. Menos y do A. Temos aqui o ponto A. Quem é o y dele? 2. Então, colocamos o 2. Fecho parêntese, eleva ao quadrado. Até aqui, eu só peguei as informações da imagem e substituí na fórmula, certo? Só fiz até agora substituição. Agora, resolvendo. Lembrando que sempre você resolve o que está primeiro entre os parênteses, certo? Então, 4 menos 1, 3. Então, ficaria 3 ao quadrado. Mais 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado. Depois disso, pela regrinha, o que você resolve primeiro?
Soma ou potência? Você resolve potência. Então, aqui ficaria 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, certo? Ficou raiz quadrada de 9 mais 1. 9 mais 1, 10. Raiz de 10. Como 10 é um número que não tem raiz, acaba aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que a distância entre o ponto A e o ponto B é raiz de 10. Agora, gente, mais um exemplo, certo? Temos aqui, ok, mais um plano cartesiano com 2 pontos localizados nele. Vamos lá, ver se vocês aprenderam. Ponto A e ponto B. Nosso ponto A, quem é o x do ponto A? 1. E o y do ponto A? 1 também. Ponto B, quem é o x do ponto B? 5. E quem é o y do ponto B? 4. Pronto, agora você vai calcular essa distânciazinha de azul, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, certo? Temos aqui a fórmula, né, mais uma vez, igualzinha do exemplo anterior. Agora vamos pegar os valores da figura e substituir para a gente poder resolver, certo? Vamos aqui, ó. Quem é o x do ponto B? Você vem aqui no B e olha quem é o x. 5. Coloco aqui o 5. Menos quem é o x do ponto A. Veio no ponto A, quem é o x dele? 1. Coloquei aqui o 1. Fecho parêntese, eleva ao quadrado. Mais y do ponto B. Ponto B está aqui, ó, quem é o y dele? 4. Coloco aqui o 4. Menos y do ponto A. Tá aqui o ponto A, quem é o y dele? 1, ok? Substituir, mesma coisa. Vou resolver primeiro o que está entre parênteses, certo? 5 menos 1, 4. 4 ao quadrado, certo? Não esqueçam de elevar ao quadrado, porque é da fórmula, precisa ter. Se não colocar, fica errado, certo? Mais 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado. Mesma coisa, resolvo primeiro as potências. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 16 mais 9. 16 mais 9 fica raiz de 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é 5. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou resolver aqui com vocês um ponto do exercício que eu vou passar, certo? Que é do livrinho de vocês, página 42, questão 7, certo? A questão pede para você calcular a distância entre alguns pontos. Peguei essa daqui para resolver com vocês, certo? Então, vamos lá. O ponto A, ele tem o valor 1 e 9. Ponto B, 2 e 8. Mas vamos lembrando logo, né? Que esse aqui é sempre o valor de x e o segundo sempre o valor de y. Como é do ponto A, vai ser o x de A. E aqui, y do ponto A, y de A, certo? Ponto B, primeiro, sempre o x, segundo, y. Como é do ponto B, x de B e y de B. Vamos lá escrever a fórmula, né? Distância de A para B é igual raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, certo? Isso daqui é a fórmula de vocês. Que vocês vão precisar para resolver. Então, vamos lá. Agora, pego os valores e substituo, certo? Repito a raiz e vou substituindo. X do B, quem é o x do ponto B, ó? 2, né? Menos x de A, quem é o x do ponto A? 1. Fecha parêntese, eleva ao quadrado. Mais y do ponto B, quem é y do B, ó? 8. Menos y do A, 9. Fecho parêntese, eleva ao quadrado. Substituir, certo? Agora eu vou resolver primeiro o que está no parêntese. Repito a minha raiz e vou resolvendo. 2 menos 1, 1. Elevado ao quadrado. Mais 8 menos 9 fica menos 1.
elevado ao quadrado. Lembrando que eu resolvo primeiro a potência. Repito a raiz e vou resolver. 1 ao quadrado, 1, mais menos 1 ao quadrado também fica 1, porque quando você tem um número negativo elevado a um expoente par, o resultado fica positivo. Então, menos 1 ao quadrado, 1. Então, ficamos com raiz de 1 mais 1, 2. Como 2 não tem raiz, morre aqui. Então, a distância do ponto A até o ponto B é raiz de 2.